Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4, que tem por tema como encontrar a felicidade. Amém? Glória a Jesus. Entre todos os desejos do ser humano, não há desejo maior do que o de encontrar a felicidade. Não é verdade? Essa tem sido a razão de busca de todos nós, não é mesmo? Mas o padrão humano para encontrar felicidade não está em concordância com o padrão de Jesus Cristo. Pois, somente obedecendo a palavra de Deus é que encontramos a verdadeira felicidade. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então, como eu te falei, o tema de hoje diz como encontrar a felicidade, na passagem de Romanos 3, 4, 5. Né? Não sei se você já ouviu, existe uma frase que diz: só viver o propósito quem suporta o processo. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter a felicidade, mas só vive o propósito quem suporta o processo. Não é verdade? Isso nos lembra que o caminho para alcançar o propósito de Deus pode ser desafiador e requer perseverança. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Não é verdade? E a perseverança é um caráter, e um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. É isso que a gente vê em Romanos 5, 3, 4. Não é verdade? Assim como a natureza, onde a semente precisa passar pelo processo de germinação, crescimento e frutificação, também enfrentamos um processo de amadurecimento espiritual. E é nesse processo que somos moldados, transformados e preparados para cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Não é verdade? Então devemos suportar as diversidades, aprendendo com as dificuldades e confiamos em Deus, pois Ele tem um plano perfeito para nós. Amém? Glória a Jesus. E ao permanecermos fiel e firme e perseverante, descobrimos que a recompensa está não só apenas no resultado final, mas também na jornada e no crescimento que experimentamos ao longo do caminho. Meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam moldados e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isso você vê em Tiago 1, de 2 a 4. E ele diz: alegre-se nas provações, pois nela encontramos força e amadurecimento. Não desanime, suporte o processo. Deus está moldando você para cumprir seus planos. Amém? Glória a Jesus. Seja paciente e confie, pois após o processo você florescerá, além da expectativa. Amém? Então suporte o processo, né? Na passagem do Salmo 1, de 1 a 3, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outra passagem diz dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual do seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Glória a Jesus. Então, como encontrar felicidade? Obedecendo a palavra de Deus, tendo prazer na lei do Senhor. Não é verdade? O Salmo 34, 4 diz assim: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminado. Não é verdade? E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aí o 6 diz: clamou o aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O interessante é o 7. E o 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Glória a Jesus. Então, o Salmo 34 tem um tema, e o tema diz assim: provai que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. Amém? Glória a Jesus. Então, provai que o Senhor é bom. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, eu não sei qual o processo tu estás passando. Eu não sei qual a dor, qual luta, qual sofrimento tu estás passando. Mas se você não meditar, se você não confiar, se você não entregar, não é verdade? O Salmo 37, ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Amém? Glória a Jesus. Confia no Senhor e faz o bem. O 4 diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Vê que interessante. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é verdade? Então, meu amado irmão, o difícil é descansar. Entregar, todos nós entregamos. Né? Lembra de uma tempestade? Naquele barco não tinha saída. Os homens eram experientes naquela passagem. Eles já vinham pescando de muitos anos. Mas chegou uma hora que a tempestade, o vento forte soprava de um lado, soprava do outro, o barco balançava. Veja a hora ele sucumbir. Né? Veja a hora ele sucumbir, a experiência que ele tinha, os conhecimentos que ele tinha, parece que nada estava adiantando. Não é verdade? Então Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Jesus. Então veja a importância de você depositar a sua confiança no Senhor. Não é verdade? Então você tem que suportar o processo. Suportar o processo. Não desista, porque as coisas parecem difíceis. Você investiu muito para chegar até aqui e você não sabe, mas talvez precise apenas mais de alguns dias ou semana fazendo a coisa certa e você verá essa situação mudar. E Deus pode mudar o rumo da tua vida no piscar de olho. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz, o Senhor o guiará constantemente e satisfará o teu desejo numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim. Você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 59:11. Amém? Glória a Jesus. Então aguenta firme. Se segura. Eu sei que é difícil o processo. Eu sei que as dores são grandes, mas aguenta firme. Essa tempestade vai passar. Esse vento vai soprar. Não é verdade? Salmo 37:33 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
37, 34 diz: e se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segurar pela mão. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, como eu falei, aguenta firme, segura, Deus está já te dando aquilo que tu pediu, aquilo que tu estás precisando. Eu sei, o vento é forte, a tempestade é grande, mas Deus acalma qualquer tempestade. Deus acalma qualquer tempestade, que até os seguidores dele se assustou e disse: que homem é esse que acalma o vento, que aquieta a tempestade? Olha só. Amém? Tiago 1,25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então continua firme, continua fazendo a vontade do Pai, continua obedecendo, continua nessa caminhada. Falta pouco para Deus te dar aquilo que tu pediu, falta pouco para Deus realizar o desejo do teu coração. Aguenta firme, em nome de Jesus. Amém? Então agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está em Efésios 4, 22 e 24. Efésios 4, 22 e 24. Que diz: vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e resistir do novo homem, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então não ocupa a tua mente com pensamentos alheios. Não ocupa com pensamento achando que Deus não vai ouvir, que Deus não vai responder. Amém? Aguenta firme em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Senhor Deus, não quero... Senhor Deus, não desejo andar segundo minha própria inclinação, Senhor. Quero levar cativo, Senhor, todo pensamento e controlar minha mente. Porque, Senhor, tua palavra julga os pensamentos e a intenção do coração. Peço, Senhor, que ao ler a tua palavra, ela revele meus pensamentos incorretos e que tuas palavras, Senhor, me sejam gravadas na mente, no coração e no juízo, para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo. Senhor, meu Deus, que o Espírito da verdade guarde-me de todo engano, Senhor, porque sei que me concedeste autoridade sobre todo o poder do maligno, para que eu possa vencer em nome de Jesus. Senhor, ordeno, portanto, que o inimigo se afaste da minha mente hoje e sempre, porque eu recuso-me a dar ouvido às mentiras do maligno, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, visita todo aquele, Senhor, que precisa de um conforto, que precisa de teu apelo, que precisa, Senhor, de que o Senhor realize o desejo do coração de cada um conforme tua vontade. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que abençoe aquele que se encontra no leito de um hospital, abençoe aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, abre porta de emprego para todo aquele que precisa manter o sustento de sua família. Senhor, meu Deus, nos dá, Senhor, sabedoria, força, coragem e discernimento para que possamos fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.